Como uma mulher se torna sábia no amor. E esse vídeo eu vou te trazer clareza emocional. Você vai entender como se tornar uma mulher mais sábia, mas você vai entender também os problemas que não ser sábia pode causar na sua vida e nos seus relacionamentos. Meu nome é Erika de Leon, eu sou mentora de mulheres, eu ajudo mulheres a despertar sua inteligência feminina para viverem relações mais saudáveis e também desenvolver autogoverno emocional. E o que eu quero começar a trazer aqui, hoje, para você? A gente precisa partir do pressuposto que nós precisamos ter clareza emocional. A mulher, para ela se tornar uma mulher sábia, ela sabe quem ela é e ela tem clareza emocional. Que o que é clareza emocional, né? Ela sabe aonde, quais são os valores dela, ela sabe quais são os princípios dela, os inegociáveis dela, ela sabe qual direção ela deve ir, ela conhece dos sentimentos dela, das emoções dela. Ela não vive uma vida à deriva do mundo. Ela não é uma mulher que ela simplesmente vai vivendo o automático, deixa a vida levar ela. Não. Ela é uma mulher que ela tem clareza do mundo que ela vive. Ela tem clareza dos objetivos dela. E quando a mulher ela não tem essa clareza emocional, aí eu pergunto para você, como que uma mulher vai ser sábia se ela não tem clareza da direção que ela precisa tomar? Porque imagina comigo aqui, tá? A mulher ela tem um objetivo, certo? Mas ela não sabe nem por onde começar. Ela até tem lá uma vontade, ela tem um pensamento, daqui a pouco de ter um relacionamento mais feliz, mas ela não tem uma direção. Aí eu pergunto para você, vai vir uma pressão de um lado, vai vir uma pressão de outro. Como que essa mulher vai ser uma mulher sábia? Se ela muitas vezes não sabe nem onde ela tá. Às vezes ela tá dentro de um relacionamento que foi mal escolhido. Por quê? Porque ela estava ferida e ela começou uma relação dentro de um relacionamento que não era, às vezes, muitas vezes, para ter começado. Por quê? Porque ela estava ali com algumas dores e mesmo assim ela seguiu em frente. Por quê? Porque ela não tinha clareza emocional. E aí ela começa a passar 1, 2, 3, 4 anos e ela tá lá dentro daquela relação, muitas vezes que é uma relação que não é frutífera. E Deus fez o homem e a mulher para multiplicarem. Quando Deus criou o homem e depois criou a mulher, foi justamente para quê? Para eles terem vida, e a vida em abundância. Para eles darem frutos, e não relações vazias, relações onde só um ganha, certo? E aí quando a mulher ela não tem essa clareza emocional, ela acaba ficando como? Ela acaba ficando cansada. Entende? Ela acaba ficando cansada porque ela acabou entrando num mau relacionamento. Ela não teve uma percepção, ela não foi uma mulher que soube selecionar esse relacionamento. E aí logo ela começa a viver, né, nesse contexto, começa a viver nessa vida que não é boa, certo? E o que isso começa a gerar dentro dela? E começa a dar um negócio dentro dela. Começa a ficar insegura. E isso, gente, como a nossa vida, nós temos 11 pilares dentro da nossa vida que são extremamente importantes. Eu tenho espiritual, emocional, filhos, social, saúde, financeiro, intelectual, né? Parentes. Então eu tenho vários pratinhos dentro da minha vida que eu preciso alimentar. E quando eu fico focada em um, né? Nem, o que acontece muito hoje conosco, mulheres, né? Eu me coloco nisso porque eu já me coloquei várias vezes nesse lugar e hoje não mais. Se coloca muito no profissional, muito no profissional. E aí o que acontece? Esquece os outros pilares. E aí quando se relaciona muitas vezes da maneira errada. E aí acaba atraindo homens errados. E aí isso desencadeia o quê? Agora tudo isso para explicar para vocês. O que desencadeia? Insegurança,
medo. Porque pensa comigo, eu já tive daqui a pouco algumas situações lá na minha infância, ou de repente na minha adolescência, nas quais me marcaram. E que daqui a pouco são inconscientes e eu não enxergo, beleza? Mas eu tenho algumas travas e eu não entendo por quê, ok? E aí o que que acontece? Eu tô num relacionamento que eu tô insatisfeito, eu tô num relacionamento daqui a pouco que eu não estou feliz. E aí o que que acontece nesse detalhe? Começa a ficar uma mulher frustrada, uma mulher insegura, uma mulher que tem medo, uma mulher que tá lá, daqui a pouco, até masculinizada, por conta de ter que assumir um papel, né? Daqui a pouco uma força dentro dela, porque ela quer se defender, porque ela tá na defensiva, ela não quer passar por problemas na vida, então ela começa a ficar na defensiva e começa a assumir um papel, muitas vezes, masculino, por conta de medo. Por conta do medo. E aí você entende como é que isso vai se costurando nesse caminho? Essa mulher, ela acaba desfrutando, ou melhor, ela não desfruta, né? Ela acaba destruindo muitas vezes a vida por conta de más escolhas, por conta de falta de clareza emocional, por conta de falta de direção. E, gente, isso é muito sério. A vida, ela passa. A vida, ela passa todos os dias. O dia de hoje não tem replay. O dia de hoje não tem replay. E quando se vive uma vida onde vai-se apenas sobrevivendo na corrida dos ratos e não olha para dentro de si, não pratica o autocuidado, sabe? Não começa a olhar para suas emoções. Aí isso que eu trago para você sobre a clareza emocional. Eu não quero olhar para as minhas emoções. Eu não quero olhar para isso porque é dolorido. Só que aí o que acontece um dia? A vida esbarra nisso. Um dia a vida esbarra nisso e você é obrigada a olhar para isso. E aí eu pergunto para você aqui, quanto tempo você vai esperar? Você vai esperar o pior para enfrentar isso e ter o melhor? Para ser uma mulher mais sábia? Vai esperar daqui a pouco realmente o seu casamento acabar para você ser uma mulher mais sábia? Vai esperar de repente acontecer alguma coisa com seus filhos para você ter coragem de ser uma mulher mais sábia? Para poder enfrentar essa insegurança, esse medo, essas travas que vêm, né, se acumulando na tua vida? E o que isso gera de consequência na vida? E o que isso gera de consequência na vida? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos que são frágeis, sabe? Um relacionamento que assim, a vida não pode nem tocar. Você entra nesse relacionamento pisando em ovos, tá ali, pisando em ovos nesse relacionamento. Porque tem medo de desagradar, tem medo de não ser aceita, tem medo de ficar sozinha. E aí fica ali naquele relacionamento que é tóxico, um relacionamento que é frágil, um relacionamento que tem que ser cheio de dedos, não pode se posicionar, não pode falar o que pensa. Porque no início o relacionamento não se posicionou da maneira certa, não escolheu muitas vezes da maneira certa. E aí o que eu quero trazer para você é que tudo isso por falta, sim, dessa clareza emocional. De não, de não saber até o caminho de olhar para isso. Érica, beleza, eu não sei. E eu tô aqui, amiga, para te ajudar. Sabe, uma das minhas missões é aqui trazer vídeos para você, para que você acorde. Para você, principalmente, que nunca ouviu falar sobre isso, nunca ouviu falar sobre clareza emocional, sabe? Que você comece a levantar os seus ouvidos para isso, sabe? E possa olhar para isso com carinho, com atenção, porque isso é autoconhecimento, isso é autodesenvolvimento, isso é algo que vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Então, eu quero que você perceba que você pode evitar relações que são ruins se você tiver clareza emocional. E você não precisa, amiga, você não precisa estar sozinha. Entende? E muitas vezes a mulher, ela é inteligente, ela é uma mulher que ela é super bem sucedida na carreira. É uma mulher que ela alcançou lugares que ela nem imaginava, muito mais do que ela imaginava profissionalmente. Mas no que trata de autorrelacionamento, que é consigo mesma, de entender das suas emoções, de entender, sabe, quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fortes. Ela precisa olhar para isso, precisa ter um tempo de dedicação para si mesma, para ter consciência da onde precisa ser mudado.
E isso não garante, gente, olha só, um sucesso na carreira não garante sucesso no amor. Poucas pessoas falam isso, por quê? Porque nós não somos ensinadas a nos relacionarmos, nem com a gente, nem com Deus muitas vezes, né? A gente tem igrejas, graças a Deus, que nos incentivam, mas se não vai na igreja também não sabe nem como cativar uma relação com Deus e o que dirá com uma terceira pessoa, né? Uma outra pessoa que é diferente de você, uma pessoa totalmente diferente de você. E aí, como que a gente pode estar realmente solucionando isso? Primeiro, é tomando consciência. Tomando consciência que, bom, eu preciso parar e olhar para isso. Porque estão passando anos, estão passando horas, a vida não tem replay e eu não consigo mudar. Não consigo ser uma mulher mais sábia. Eu não consigo desenvolver. Depois tem que tomar a decisão, sabe? A decisão de, nossa, eu vou aceitar uma ajuda, eu vou buscar uma ajuda, sabe? Eu vou buscar entender mais de mim, das minhas emoções, para qual caminho eu tenho que ir, qual é a minha visão de futuro, o que eu tenho que fazer. Eu vou realmente parar e olhar para isso. Tomar a decisão. Porque ninguém vai tomar a decisão por você, amiga. Quando eu estava solteira, há quase 10 anos atrás, e eu fiquei assim, mais de 7 anos solteira. E esse é um dos motivos que eu me tornei mentora de mulheres. Porque eu fui casada, ali mais ou menos morando junto ali uns 5 anos, 6 anos. Aí eu fiquei solteira, mais ou menos uns 7 anos. E hoje eu tô há quase 10 anos num relacionamento. E o que acontece? Que eu quero trazer para você. Eu me preparei. Eu me preparei para ser a mulher que gostaria de ser conhecida. Eu me preparei, eu tive clareza das minhas emoções, eu tive clareza do que eu queria, ok? Eu comecei a desenvolver a minha inteligência emocional para escolher certo, ok? Para poder escolher certo. E aí eu tomei ações. Você entende que é? Primeiro eu tomo uma consciência, eu tomo uma decisão e aí eu ajo. Eu tomo uma ação para mudar, porque ninguém vai agir por mim. Infelizmente, ninguém vai agir por mim. Ainda não temos chips que vão lá, reprogramam a nossa mente, ressignificam memórias, né? Talvez algum dia tenha, mas por enquanto não tem. E enquanto não tem, nós temos que fazer isso. E aí eu tomei ações. Eu tomei ações para ressignificar traumas que eu tinha e comecei a mudar, e comecei a mudar. E todos os dias, sabe, mudando. Até que eu tornei a mulher que gostaria de ser conhecida pelo homem certo. Porque antes eu estava em relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que eu era humilhada, relacionamentos que eu não era valorizada. Por quê? Porque eu também não enxergava do meu próprio valor. Então, e depois de você tomar essa decisão, tomar a ação de fazer tudo, é realmente olhar para isso, sabe? Mulher, é você olhar e enfrentar. Porque imagina comigo assim, agora eu vou pedir para você imaginar. Imagina um tapete na sua frente, tapete da sua casa. E você começa a limpar a sua casa lá. Eu vou usar o exemplo da vassoura, que ele é mais didático, tá? Então você tá lá varrendo, 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 varrendo. E começa a levantar a poeira. Por que tá levantando a poeira? Porque você está mexendo. E uma das coisas que eu vejo que às vezes acontece, quando a mulher ela começa a olhar para isso, começa a ver a dor. E aí, não, vou parar de varrer, vou parar de mexer nisso aqui, porque isso aqui dói demais. Vamos deixar assim, vamos deixar ali. Ou começa a mexer, mas bota para onde? A sujeira para baixo do tapete. Bota a sujeira para baixo do tapete. Não quer olhar. Só que aí o que acontece? Amiga, o que acontece? Um dia, alguém esbarra. Um dia alguém esbarra naquele tapete, minha amiga. E aí você é obrigada a olhar para aquilo. Então, por que esperar o pior se você pode ter o melhor? Por que esperar o pior? Sabe, vir um arrependimento de, nossa, por que eu não fiz antes? Por que eu não busquei uma ajuda? Por que eu não antes? Passou muito tempo.
sabe? Passou muito tempo. E aí ou você mesmo esbarra nesse tapete, ou esbarram por você. Um dia mais cedo ou um dia mais tarde vai acontecer isso, porque tá lá dentro de você, do seu inconsciente, e um dia vai acabar se manifestando. Infelizmente, eu gostaria de poder te dizer assim, ó, vou pegar a borracha, apagar, né, aquilo, e você não ver mais. E vamos lá pra vida, vamos viver a vida dos sonhos. Só que não. Infelizmente não existe uma borrachinha para apagar, tá? Existe o que? Nós ressignificarmos aquela situação, olhar, ter clareza emocional, tá? Nos desenvolver para poder ter a mentalidade certa. A mentalidade de uma mulher que é sábia, ok? E além de tudo isso, depois de você cuidar mais dessa parte, você principalmente desenvolver o seu lado espiritual. Você se conectar com Deus, sabe? Cativar o seu relacionamento com Deus. Hoje, numa sessão, eu estava falando para ela, o relacionamento com Deus é sobre ter intimidade. Quando nós temos ali um parente, uma amiga, onde nós temos intimidade com ela, é por quê? Porque nós estamos lá todos os dias falando com ela, nós estamos mandando mensagem no WhatsApp, nós estamos convivendo. E aí você tem intimidade, você conta os seus segredos, você conta os seus anseios, você conta os seus sonhos. E por que não fazer isso com Deus? E por que não fazer isso com Deus? Da maneira certa. Confiando exclusivamente nele, ouvindo a voz dele. Só que isso como outro relacionamento, né? Porque tem o auto-relacionamento, eu a me auto-relacionar comigo mesma, né? Porque a primeira pessoa que eu vejo quando eu me acordo sou eu, né? Não falando de mundo espiritual, porque aí entra Deus, né? O Espírito Santo, Jesus, mas eu tô falando de pessoa, né? Carnal, sou eu. Depois vem o mundo. Só que se eu me acordo toda atravessada, se eu me acordo infeliz, se eu me acordo insatisfeita, como que eu vou ter um relacionamento saudável? Como que eu vou ser uma mulher sábia dentro da minha casa? Como eu vou ser uma mulher que edifica? E uma mulher que é sábia é uma mulher que ela tem conexão com Deus. É uma mulher que usa a sua inteligência feminina ao seu favor. Sabe, ela não depende realmente do mundo. Ela cativa essa relação. Porque ela sabe que o relacionamento com Deus vai dar uma força sobrenatural para ela. Que na força do braço ela não consegue. Então, entenda. Além de você começar a ter clareza, tomar decisões, tomar ações, você vai cativar essa relação com Deus, que é a relação mais linda que a gente tem. Porque Deus sempre está ali. Deus está sempre ali prontinho para nos ajudar, prontinho para nos amar. Só que ele é educado, ele abre a porta. Ele não abre a porta para nós, sabe? Ele bate. Eis que bato e ele é a gente que autoriza a abertura do nosso coração. Então, o que eu quero te dizer hoje, para encerrar esse vídeo, é sobre isso. Começa pela consciência, toma a decisão, a ação e não para. Sabe? A consciência, a decisão e a ação e não para. Certo? E busca ajuda. Busca ajuda. A gente, graças a Deus, tem tantas ferramentas hoje. Tem vídeo no YouTube, tem atendimento online. Eu, por exemplo, dou atendimento online para todo o Brasil. Então, se você tiver aí, Érica, quero saber como é que funciona a consulta diagnóstica, sabe? Não tem problema, me chama. Eu tenho programas, eu tenho cursos. Então, assim, tem tantas opções hoje, gente, na internet para que você possa ser ajudada, sabe? Que não dá nem para dar desculpa, sabe? Não dá. Sabe, claro que você tem que pegar uma pessoa íntegra, uma pessoa que esteja numa vida correta, né? Uma pessoa numa vida correta. Eu, por exemplo, eu sou mentora de mulheres, falo bastante de relacionamentos, né? Só que dentro de relacionamentos engloba toda a vida. Não é só relacionamentos. Para ter um relacionamento saudável, começa em mim. Começa em eu despertando a minha inteligência feminina, eu desenvolvendo, né, o autogoverno emocional, certo? Que aí eu vou ser uma mulher sábia no amor e na minha vida, em todas as minhas relações. Não é apenas no amor, você entende? Que essa transformação, quando ela ocorre em todos os pilares da sua vida, não vai ser apenas no amor, e certo? Então, o que eu quero te trazer isso é que realmente é você tomar a decisão, você tomar a ação, certo? E entender o quanto é importante ter coragem. Eu tô aqui para te dar coragem, para você
depois que você ver esse vídeo, você realmente tomar uma boa decisão, tomar uma ação e fazer diferente. Porque assim você vai se tornar uma mulher sábia, você vai se tornar uma mulher segura, sabe? E a palavra aqui, gente, a Bíblia Sagrada, ela nos traz sabedoria. E isso aqui, Deus nos responde através daqui, certo? Mas para isso, eu preciso realmente cativar essa relação, eu preciso dedicar tempo para conhecer mais de Deus, não apenas no perrengue, né? Só quando dá os apertos. Não, é realmente cativar sempre. E aí eu trago uma pergunta final aqui para você. E se você realmente investir num relacionamento com Deus quando tudo está bem? Como a sua vida seria? Se você realmente se dedicasse de corpo e alma, né, para esse relacionamento, se pudesse olhar para você quando as coisas estão bem e não olhar quando as coisas estão mal. Então, o que eu quero te trazer aqui para encerrar é: não espera. Não espera acontecer algo muito sério para você tomar a decisão de buscar ajuda, para você tomar a decisão de mudar a sua vida. Não espera, certo? Porque às vezes pode esperar demais, pode ser tarde demais. E você não precisa ter que chegar neste nível. Espero que esse vídeo tenha conversado com você. Deixe seu comentário aqui se você gostou desse vídeo. Comenta aqui se fez sentido para você. Qual decisão você quer tomar? Aqui, comenta. Qual ação você vai tomar? Qual decisão você vai tomar? Se você quiser compartilhar comigo, eu vou ficar bem feliz, tá? Porque quando a gente torna público, a gente aumenta, né, as possibilidades de acontecerem nossos objetivos. Então, traz aqui, comenta, curte. Me segue também aqui, tá? Peço que você me siga para continuar recebendo conteúdos como esse e também me trazer quais são as suas dores, as suas dúvidas, que eu com certeza vou me empenhar para trazer bastante conteúdo para você e assim você evoluir, você crescer e ser uma mulher mais sábia no amor, porque sim, tem como, existe um caminho, certo? Só que para isso a gente precisa parar, olhar, primeiro ter consciência de que a gente precisa parar e olhar para isso, não simplesmente só achar que é com o outro. Certo? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe muito na sua vida e até o próximo vídeo.